Capítulo 511. Um forte vendaval explodiu do corpo do bispo Milê, levantando suas vestes azuis escuras. Craque, 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 craque. Os galhos das árvores próximas estalaram enquanto voavam no ar. O corpo de Dona subiu involuntariamente no ar antes de ser arremessada vários metros. Seu corpo doeu quando ela caiu no chão. Não era só ela. Cecily, Denton, Timothy, Harris e os outros foram todos levados pelo vento e pousaram em locais diferentes. Apenas Cleves, Teague e Urd, seja por causa do treinamento ou pelo peso anormal, cambalearam no chão e caíram algumas vezes. Eland, que estava enfrentando o bispo Milê diretamente, fez uma série de ações de recuo e cambalhotas para trás, esquivando-se do golpe do vento. Klein e Danites não tentaram resistir de frente, em vez disso, eles voaram para trás como pipas. Embora parecessem prestes a desabar no chão, finalmente conseguiram manter o equilíbrio. Assim que o furacão parou, 6 figuras emergiram da névoa que se dispersava. Todas usavam capas pretas e não tinham cabeça. Deixados apenas com o pescoço sangrando, seus capuzes foram sustentados pelos redemoinhos do furacão. Furg, furg. Suas gargantas emitiam os grunhidos baixos de uma fera, como no momento antes de estarem prontos para atacar. Soou, soou, soou. Uma série de lâminas de vento finas e afiadas disparou, deixando uma fenda clara e profunda, onde Klein estava dando uma cambalhota. Tap, tap, tap. De ambos os lados da lanterna do bispo Milê, cuja túnica de bispo azul escuro havia se alargado ligeiramente, 6 homens sem cabeça avançaram contra Klein, Eland e os outros, pisando no chão até tremer. Um monstro sem cabeça já é difícil de lidar, mas agora são 6. E tem até um bispo que obviamente está corrompido. Quando Blazing Danites viu esta cena, não pôde deixar de sentir um formigamento no couro cabeludo. Nesse momento, uma luz bronze passou por seus olhos e disparou para longe. O apito de cobre de Azik caiu no chão e quicou algumas vezes. Com um silvo, os 6 homens sem cabeça mudaram de direção ao mesmo tempo, correndo em direção ao local onde o apito de cobre de Azik parou, deixando o bispo Milê sozinho em seu lugar original. Klein aproveitou a oportunidade, levantou a mão esquerda, arrancando o broche do sol de dentro do casaco e jogou-o para o capitão Eland, que estava mais próximo dele. Ele gritou sucintamente: injete sua espiritualidade. 5 segundos. Água sagrada. Depois de dizer isso, ele ignorou sua cartola de seda que havia sido arrancada e, em vez disso, curvou o corpo, correndo em direção ao bispo Milê em zigue-zague. Soou, soou, soou. Uma após a outra, lâminas de vento foram lançadas em sucessão, todas apontadas para Klein. Num piscar de olhos, o chão mostrou sinais de ser cortado e dilacerado. Klein deu uma cambalhota, avançando ou pulando e apoiando o corpo com as mãos para evitar a primeira rodada de fogo concentrado. A luz vermelha escura nos olhos do bispo Milê ficou mais brilhante quando ele ergueu as mãos. Soou, 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 soou. Neste momento, as lâminas do vento o inundaram como uma metralhadora. Klein só teve tempo suficiente para se esquivar de metade antes que seu corpo fosse despedaçado, transformando-se em pedaços finos e leves de papel que voaram pelo ar. Klein apareceu em outra direção e continuou a atacar o bispo Milê, tentando diminuir a distância entre eles para uma distância efetiva. Reticências. Depois de pegar o broche do sol, Eland imediatamente sentiu o calor. Ele desejou poder tirar a roupa e pular na água gelada.
Ele pensou por um momento nas palavras que German Sparrow havia lhe deixado antes de tirar um frasco de álcool cor estanho de dentro de suas roupas, desatarrachar a tampa e derramar todo o Lunch-Proof de dentro. O forte aroma do vinho espalhou-se rapidamente em todas as direções. Blazing Danites olhou em volta, sentindo-se certo da situação. Com uma careta, ele se ajoelhou e de repente pressionou ambas as palmas das mãos no chão. Duas serpentes de fogo escarlate apareceram do nada, agarradas ao chão enquanto se espalhavam em direção ao apito de cobre de Azik e criavam 4 paredes de fogo em chamas. Seu plano original era jogar uma bola de fogo no Bispo Millet e deixar German Sparrow usar as chamas para pular facilmente em direção ao Bispo e lançar um ataque. No entanto, depois de ver que a área ao redor do Bispo estava cheia de vendavais gelados, ele desistiu racionalmente da ideia. Ele estava preparado para primeiro limpar os monstros sem cabeça para impedi-los de perturbar a habilidade de German Sparrow de usar sua verdadeira força. Cleves, Cecile, Teag e Harris já haviam se levantado novamente e sacado suas armas. Eles cercaram Urd, Donna e Timothy no meio, protegendo-os contra quaisquer outros monstros que pudessem aparecer. A experiência deles lhes ensinou que, sem qualquer treinamento prévio de trabalho em equipe, era melhor não interferir em uma batalha que estivesse além da dos humanos comuns. Tap, tap, tap. Os 6 homens sem cabeça, alheios às chamas ardentes, romperam as paredes de fogo escarlate e começaram a atacar o apito de cobre de Azik como cães vorazes. Isso deu a Elend tempo para injetar sua espiritualidade no broche do sol com compostura. Depois que a água sagrada condensou, ele pingou no frasco de álcool. Vendo as pessoas sem cabeça em um bando frenético, o coração de Danites disparou. Ele se curvou até a metade e, com o rosto corado, condensou uma lança flamejante na palma da mão direita. Dando um passo à frente, ele torceu a cintura e balançou o braço, arremessando a lança flamejante. Ela assobiou quando atingiu um homem sem cabeça e o pregou no chão. Uma luz branca resplandecente se elevou e o corpo do homem sem cabeça foi reduzido a cinzas. A metade restante de seu corpo também estava queimando, liberando continuamente gases verde escuros. Vendo que seu ataque foi bem sucedido, Danites estava prestes a continuar com esse método de ataque quando de repente sentiu um tipo particular de fome louca e aterrorizante. Nesse momento, sentiu como se tivesse chegado a um abismo profundo, a apenas um passo de cair nele. Ele sabia que German Sparrow não estava mais reprimindo a alma louca dentro dele. Depois de usar substitutos de estatueta de papel 3 vezes, Klein finalmente entrou em uma distância pré-determinada. A luva em sua palma esquerda de repente explodiu com uma fome que havia sido reprimida por muito tempo, e escamas douradas escuras começaram a brotar dela enquanto se contorcia. As pupilas de Klein desapareceram, como se tivessem ficado verticais. Imediatamente depois, suas pupilas refletiram as esvoaçantes vestes azuis escuras do Bispo Millet. Sem um som, o homem de meia-idade que estava prestes a produzir um grande número de lâminas de vento de repente inclinou a cabeça para trás e seu corpo congelou por um segundo. Seus olhos, que brilhavam com uma luz vermelha escura, perderam a racionalidade ao serem preenchidos com uma sensação de loucura. Sua pele ficou lisa e colorida, como a pele de algumas criaturas aquáticas. Ele soltou um som ofegante, como se tivesse vindo das profundezas do oceano, enquanto tentáculos escorregadios e repugnantes de repente brotavam de seu manto azul escuro. Frenesi do psiquiatra. Klein originalmente só queria usar isso para interromper o ataque do inimigo, a fim de criar uma oportunidade para ele mais tarde, mas depois de enlouquecer, o Bispo Millet imediatamente perdeu o controle.
No momento em que o homem caído ou corrompido perdeu seus resquícios finais de sanidade, ele imediatamente entrou no abismo de perder o controle. As pupilas de Klein encolheram quando ele viu a situação. Ele não hesitou mais e trocou a alma que estava pastando. No meio de seu frenesi, a luva em sua palma esquerda ficou manchada com uma cor dourada. Sua expressão tornou-se digna quando seu olhar mais uma vez se fixou no bispo Millet. Em um instante, seus olhos se iluminaram como dois raios. De repente, o bispo Millet soltou um grito de gelar o sangue, as palmas das mãos e os tentáculos retraídos enquanto cobria a cabeça. Sua psique foi penetrada, causando-lhe uma dor indescritível. Interrogador. Klein levantou-se com a mão direita e a mão esquerda iluminou-se com um brilho resplandecente. Logo depois disso, ele se recostou e abriu os braços como se fosse abraçar o sol. Um brilho espesso, puro e ardente desceu do céu, pousando sobre o bispo Millet e envolvendo-o dentro dele. Os arredores mudaram como se fosse dia. Os fortes vendavais pararam abruptamente. Sequência 5. Sacerdote da Luz. O corpo do bispo Millet começou a evaporar, primeiro a pele, depois os tentáculos e, finalmente, a carne. Quando o brilhante pilar de luz desapareceu, ele não parecia mais humano. Em vez disso, transformou-se em um monstro feito de ossos e carne. O que restava de sua aura era bastante fraco. No entanto, ele não estava morto. A vitalidade de um descontrolado estava mais forte do que nunca. A expressão de Klein não mudou. Ele deu alguns passos à frente e correu para o corpo danificado do bispo Millet. Ajoelhou-se, inclinou-se para a frente e pressionou a palma da mão esquerda contra a carne. Ele parou de usar o poder do sacerdote da luz porque queria deixar um pouco de comida para a fome rastejante. Uma pequena rachadura apareceu silenciosamente na região da palma da luva quando duas fileiras de dentes ilusórios, brancos e misteriosos cresceram enquanto devorava loucamente qualquer carne, ossos e espiritualidade. No entanto, o bispo Millet continuou lutando. Ele firmou sua carne e criou novos tentáculos, tentando enredar Klein e puxá-lo para seus braços. Klein jogou sua bengala, sacou seu revólver e disparou 5 tiros em rápida sucessão no monstro. Bang! 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 As balas variando de ouro pálido, latão e cores prateadas atingiram o bispo Millet, acendendo manchas de chamas de cores diferentes. O bispo Millet soltou um grito de gelar o sangue mais uma vez, um que veio de sua alma. Ele finalmente não foi capaz de resistir à fome rastejante. Até sua carne e alma se transformaram em uma torrente que derramou na boca insaciável. Em apenas 2 ou 3 segundos, tudo o que restava no chão eram roupas, dinheiro e manchas de bolhas de luz verde e azul escuro. Essa era a diferença entre devorar e pastar. Klein queria pastar, mas não havia outro alimento por perto. Enquanto isso, o capitão Eland já havia criado 2 rodadas de água sagrada dentro de seu frasco de álcool. Danites gritou apressadamente para ele: "Jogue isso fora." Sem hesitar, Eland jogou o frasco de álcool na direção dos homens sem cabeça que ainda disputavam o apito de cobre. Danites pigarreou e endireitou-se. Ele vagarosamente inseriu a palma da mão esquerda no bolso e empurrou para a frente com a mão direita, formando rapidamente muitos corvos de fogo escarlates ao seu redor. Esses corvos de fogo semi-ilusórios bateram suas asas e voaram, seguindo diferentes trajetórias de ataque. Ao mesmo tempo, colidiram com o frasco de álcool que estava bem em cima do grupo de decapitados. Estrondo! O frasco de álcool quebrou quando a água sagrada do sol se espalhou por toda parte. Crii! As pessoas sem cabeça restantes estavam encharcadas enquanto gritavam e se contorciam de dor antes de cair no chão.
Elas derreteram rapidamente em sangue enquanto o apito de cobre de Azik permanecia imóvel no meio da área purificada. Está resolvido. German Sparrow é muito forte. Mesmo que ele encontre a capitã, ele terá a capacidade de resistir a ela. É uma pena que eu não tenha conseguido ver quais poderes de Beyonder ele usou. Danites virou a cabeça para olhar para Klein, que estava parado na frente do restos mortais do Bispo Millet, e suspirou silenciosamente. Então ele viu German Sparrow olhar para ele friamente. Subconscientemente, Danites saiu correndo e pegou o apito de cobre de Azik. Donna esfregou o braço machucado e viu tio Sparrow, com seu longo casaco preto, recuando alguns passos antes de se abaixar para pegar sua meia cartola, tirar a poeira silenciosamente e colocá-la de volta. Nota: 1. Uma bebida. Ponto.